Bom, começou aí a gravação, então bom dia de novo a todos aí, todas. E com algum atraso, né, estamos começando aí os seminários, né, do nosso INCT. E hoje nós vamos ter uma apresentação aí especial, né? O professor Joaquim vai fazer primeiro um apanhado aí de como está o desenvolvimento do projeto e depois o professor Antônio Azevedo vai fazer, né, a apresentação de uma palestra, né, e que talvez fosse interessante. Eu acho que essa é a ideia que os organizadores aí do nosso MCT têm pensado, é tentar ver brechas para que aumente a colaboração, né, entre os grupos, ou já relatar, né, resultados aonde, né, já existiu essa colaboração, que é fundamental, né, para a existência e é um dos objetivos do INCT. E essas apresentações serão mensais, né? De antemão, já peço àqueles que quiserem se candidatar aí a uma apresentação, serão muito bem-vindos, né? E caso não apareça, eu vou ficar enviando o convite aí junto com o Antônio, Joaquim e quem mais puder colaborar, tá bom? Então, a primeira apresentação, professor Joaquim, por gentileza, tá com Obrigado, você. Fernando. Obrigado, Fernando. Então, assim, a minha apresentação aqui vai ser breve. O intuito dessa apresentação é mostrar aí, dentre outras coisas aí, basicamente as atividades que foram realizadas pelo INCT nesse primeiro ano. Também vamos mostrar aí mais basicamente o perfil do nosso instituto, né? Porque eu acho que algumas pessoas receberam algumas informações das circulares, outras não. Acho que teve um problema de e-mails. Então, a ideia é fazer esse balancete. Então, a ideia desses seminários, como o Fernando falou, é termos aí pesquisadores do nosso instituto promovendo seminários que promovam a integração dos grupos. Bom, eu vou começar aqui falando, né, que uma das principais atividades uma das atividades que nós implementamos no instituto nesse último ano aí foi a criação de um site, né? No final dessa apresentação vou mostrar basicamente o que tem nesse site. E aí eu peço até que os colegas aí comecem a disseminar, né, a divulgar esse site, porque tem várias informações importantes que no final a gente vai usar isso para prestar contas aí das atividades do nosso INCT. Aqui também eu chamo a atenção que uma das coisas que nós criamos aí ao longo desse ano foi uma logo, marca aí para o nosso instituto. A gente contou com a sugestão de um integrante, né, a Daiane lá do CNPEM, e também criamos aí, nós estamos divulgando as atividades aí nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aí mais adiante. Bom, só a título de informação aí que a gente já tinha colocado aí em outros tempos, né, mas assim, o principal intuito do nosso instituto, quando a gente enviou a proposta lá no final de 2022, era desenvolver e inovar conceitos, né, em temas de fronteira na área de espintrônica e nanomagnetismo, né, e a gente tentou fazer isso, né, para aumentar o conhecimento nessas áreas inclusive, ressaltando a formação de pesquisadores altamente qualificados, né, nesse processo. É importante também ressaltar que nós deixamos bem claro que essas atividades aí, ela tem um mérito de buscar novos materiais, novos fenômenos, para buscar o avanço científico e tecnológico do nosso país, né? Isso tudo foi colocado na proposta e a gente ressalta isso aqui também na nossa página. Para quem não sabe, né, nosso instituto ele é formado por 87 pesquisadores, né, de 21 instituições de pesquisa diferentes. As instituições estão enumeradas aqui nessa página. Essas instituições estão distribuídas em 12 estados diferentes do nosso país e temos pesquisadores de todas as regiões do país, né? Bom, uma das coisas que nós fizemos foi um levantamento aí do perfil acadêmico dos nossos membros, né? Então, aqui está, essas esferas representam a quantidade de pesquisadores, né, por instituição. O tamanho da esfera representa a quantidade de pesquisadores. E aí, se você observar, por exemplo, como exemplo, no Nordeste, nós temos pelo menos pesquisadores em 4 estados diferentes. Pernambuco, por exemplo, tem um maior número de pesquisadores, né, em 3 instituições diferentes. Se a gente olhar no âmbito nacional, os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados que têm o maior número de pesquisadores do Instituto, seguido por São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro.
É, outra informação importante, né, que a gente colocou também na nossa página, é o perfil dos bolsistas de produtividade dos nossos pesquisadores. Então, a gente tem um perfil bem eclético aí, tem pesquisadores muito experientes, né, que são bolsistas nível 1 do CNPq e bolsistas nível sênior, mas também a gente tem um quantitativo muito grande de pesquisadores nível 2, né, então esses dados aqui foram coletados, por exemplo, no segundo semestre do ano passado, e tínhamos pelo menos 20 bolsistas nível 2. Esses pesquisadores do nosso instituto, né, ajudaram a formar vários profissionais, mais de 600 mestres, por volta de 400 doutores, e já supervisionaram mais de 170 pós-doutorados, né? Esse outro gráfico aqui, ele mostra, basicamente, uma relação de número de publicações, que está relacionado ao tamanho das esferas, com o ano que o pesquisador se doutorou, e o número de citações que esse pesquisador possui, né? Então, a gente tem um perfil bem eclético, né, como eu disse antes, né, de pesquisadores. Então, nosso pesquisador mais experiente, né, ele se doutorou em 1967, mas a gente tem pelo menos assim, mais da metade dos nossos pesquisadores foram formados, né, se doutoraram nas últimas 2 décadas, né, que são esses pesquisadores que estão nessa outra extremidade aqui do gráfico. O nosso pesquisador mais jovem, ele se doutorou em 2020, então a gente tem realmente um perfil bastante diversificado de pesquisadores aí do nosso instituto. Um outro gráfico interessante envolve o que a gente chama de intergeracionalidade, né, dos nossos membros. Então, o que quer dizer isso? As conexões entre os pesquisadores, entre os diferentes pesquisadores, por meio de orientações. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui, essa esfera em vermelho aqui, por exemplo, representa um pesquisador, e essas linhas aqui representam a conexão de orientação. Então, esse pesquisador orientou o pesquisador que se doutorou aqui por volta no início dos anos 90, que, por sua vez, orientou mais outros 3 pesquisadores aqui que se doutoraram no início dos anos 2000, tá certo? Então, um desafio grande que nosso instituto tem é promover as integrações desses pesquisadores todos aqui, por meio de experiências científicas, né, e acadêmicas. Então, um gráfico que a gente pretende fazer mais adiante, né, no final do projeto, é um gráfico que a gente relaciona as conexões científicas desses pesquisadores, né, por meio de publicações, patentes, etc., e vai ser um gráfico no final do projeto e de maneira comparativa com o gráfico no início do projeto, porque a gente espera que tenha uma evolução significativa nessas conexões. Bom, para quem também já é de conhecimento amplo, né, que nosso instituto, o modelo de gestão, ele prevê um comitê gestor, né, isso foi enviado durante a submissão da proposta. Nosso comitê gestor, ele possui sete integrantes, né, de diferentes instituições. Basicamente, o comitê gestor aqui, ele dá orientações, promove atividades, e ajuda basicamente na execução e na decisão de tomada de decisões, né? Desde recursos financeiros a promoção de atividades, né? Então, além disso, né, cada membro do comitê gestor ele tem uma função específica de receber as demandas de uma determinada região, né? A título de exemplo, o professor Dante, por exemplo, ele recebe todas as demandas da região sul, repassa para o comitê gestor e a gente discute, tá certo? O Felipe recebe as demandas do Nordeste, o João Paulo recebe as demandas do Rio de Janeiro, né? A Fanny recebe as demandas de São Paulo, eu estou recebendo as demandas aqui, por exemplo, de Minas Gerais e do Centro-Oeste. Bom, e quais são as atividades que o comitê gestor já implementou, né? Então, tem as atividades, eu distribuí aqui em 3 grupos. Tem as atividades científicas, que envolve desde o próprio seminário aqui, com uma divulgação de eventos específicos, mas também tem a segunda atividade, que envolve as orientações e informações gerais para todos os membros, né? Então, uma coisa que a gente promoveu desde o início é só o envio de circulares, né, para os membros, com informações relevantes aí de como está sendo implementadas as atividades, as ações do nosso instituto, né.
nós não sabemos se essas circulares se as informações estão chegando de maneira ampla, né, se as pessoas estão lendo essas informações, mas a gente está tentando fazer agora, implementando circulares um pouco mais diretas, mais objetivas, para que as informações sejam realmente lidas, né, e recebidas aí mais diretamente pelos pesquisadores. Então, a título de exemplo, né, a circular 1, por exemplo, que a gente enviou no início do ano passado, nós não tínhamos nem recurso financeiro ainda, mas a gente deixou bem claro que os grupos, né, que possuem aí, que estão no Instituto, deveriam registrar, né, suas infraestruturas, as principais infraestruturas na Plataforma Nacional de Infraestrutura e Pesquisa do MCTI. Essa informação é relevante porque o edital prevê que esse tipo de informação será considerada na hora da prestação de contas. Então, eu estou ressaltando aqui para as pessoas colocarem essa infraestrutura lá, nessa plataforma, o quanto antes, né, assim que puderem. Também, na Circular 2, por exemplo, a gente deu um encaminhamento sobre como deveria ser os agradecimentos, por exemplo, ao Instituto nas publicações, né. Além disso, né, o comitê gestor também tem um papel crucial aí na distribuição, né, e execução dos recursos financeiros, né. Então, a gente mandou a circular 3, a gente discutiu sobre isso, né, a gente mandou uma instrução sobre isso. Essa circular 3, ela foi enviada em setembro de 2023, foi justamente quando começou a chegar o recurso do Instituto, né, um recurso efetivo, né, ele foi depositado, ele chegou até, efetivamente, foi no início desse ano, né, mas ele começou a ser enviado a partir de setembro do ano passado. Então, assim, só para deixar de maneira bem sintética, a solicitação de recurso financeiro, ela tem que vir com a justificativa e deixando bem claro quem são os grupos, né, e pesquisadores que estão sendo beneficiados diretamente com essa solicitação. Então, essa solicitação é analisada pelo comitê gestor, né, é endossada ou não, e a partir disso aí a gente executa a compra do material, do insumo, né, ou o pagamento de alguma outra taxa. Bom, sobre isso, né, a gente teve algumas dificuldades, principalmente nas importações, né, porque a gente está usando a plataforma do CNPq, teve várias dificuldades, mas a princípio as dificuldades foram sanadas, e agora a demora em fazer as importações está relacionada com a morosidade do processo, né? A equipe do CNPq que faz isso é uma equipe reduzida e está recebendo demandas de todo o Brasil, de todos os institutos, e aí eu penso até que os grupos que estão esperando material importado aí, que tem uma certa paciência aí, que as coisas estão acontecendo, e que o pessoal do CNPq até já nos informou que essa demora aí faz parte do processo. Bom, só a outra informação importante é que, até o momento, pelo menos 10 instituições aí do nosso instituto já foram beneficiadas com recursos, né? As instituições são essas. No futuro, a gente vai colocar basicamente todas as informações, né? Uma planilha com todos os gastos que foram executados de maneira transparente na página, no site do Instituto, né? Para todo mundo ter acesso. Bom, outra ação importante foi a implementação de bolsas de pós-doutorado, né? Nosso instituto aprovou 9 bolsas de pós-doutorado. Nós abrimos, a partir da Circular 2, nós abrimos um edital para essas bolsas. A procura não foi baixa, né? E atualmente nós temos um bolsista atuando, que é o Carlos Soares. Esse bolsista ele tá fazendo um projeto relacionado com filmes finos e nanoestruturas para dispositivos computacionais magnônicos. Esse projeto ele prevê a execução de maneira colaborativa aí, entre 3 instituições diferentes, né, a UPE, a Unicamp e o CNPEM. Uma informação nova é que, devido à baixa procura aí pelas bolsas de pós-doc, a gente vai manter esse edital por meio de fluxo contínuo. Então, né, até o início da próxima semana, a gente vai enviar uma circular bem específica sobre isso, né? Então, aqueles grupos que tiverem aí candidatos aí potenciais, bons candidatos que possam concorrer a essas bolsas de pós-doutorado, podem enviar isso a qualquer momento, que o comitê gestor irá analisar, e se forem endossadas, a implementação vai acontecer de maneira imediata, tá bom?
Outra informação importante é que o Instituto também, além das bolsas de pós-doutorado, previu bolsas de iniciação científica júnior, né? O mérito dessas bolsas, né, é captar estudantes do ensino médio e de modo a tentar incentivar esses estudantes a irem para a carreira científica, buscarem a carreira científica. Eu também faço um apelo aí para os grupos que tiverem e quiserem solicitar esse tipo de bolsa, né? Isso pode ser enviado por meio de fluxo contínuo. Nós temos mais de 40 bolsas de iniciação científica júnior, né? Bolsas de 12 meses. Atualmente tem 3 bolsistas atuando no Instituto, né? Esse número ainda é baixo, a gente precisa melhorar esse número, tá bom? Outra ação importante do nosso Instituto, né? Nosso Instituto vem promovendo aí vários membros do nosso Instituto, eles estão participando ativamente aí da promoção de eventos científicos, de importantes eventos científicos, né? Aqui eu dou como exemplo 3 importantes eventos que aconteceram em 2023 e 2024, né? Um encontro de outono do ano passado, por exemplo, que aconteceu em Ouro Preto, né? A comunidade de magnetismo foi em peso, né? Para esse evento, né? Acho que deve ter sido, nos últimos anos, a maior participação da comunidade de magnetismo. Nós também promovemos aí no final do ano passado a Escola Brasileira de Magnetismo, retornou depois de um intervalo grande aí sem ocorrer. E mais recentemente também foi realizado o Intermag no Rio de Janeiro, né? A coordenação aí foi dos pesquisadores aqui do nosso instituto. Bom, além dessas atividades que eu mencionei, nós também temos alguns membros do instituto têm promovido cursos, né? Cursos remotos, né? Virtuais, e nós estamos colocando esses cursos, aí, disponibilizando os cursos aí na página do YouTube do Instituto, né? Aqui a título de exemplo, tem o curso de Introdução a Técnicas de Microondas, promovido pelo professor Sérgio Rezende. Esse curso está disponível lá na página do Instituto, no YouTube. Né? Tem um curso também de básico de propriedades magnéticas de materiais, que também está na página do Instituto, disponibilizado lá para as pessoas interessadas. Né? Tem alguns outros colegas que já falaram que irão promover outros cursos, que irão disponibilizar as gravações também para divulgação aqui na página do YouTube do nosso INCT. Bom, eu vou pedir aqui, como eu mencionei anteriormente, né, nós criamos uma página, essa página está sendo alimentada constantemente. Eu vou pedir licença aqui, Fernando, eu vou compartilhar diretamente a página. Perfeito. Tá bom? Só para ficar, para mostrar quais são as informações que estão na página. Bom, pessoal, essa é a página do nosso instituto, a página atual, né? Então, aqueles que não sabem, né? Nós temos uma empresa, né? Uma pessoa nos auxiliando, né? Na construção dessa página, na divulgação das atividades. Então, aqui tem todo o perfil da equipe do nosso instituto, né? Incluindo os membros, né? Nós criamos nós basicamente criamos umas janelas falando, basicamente, dando informações sobre cada um dos membros do nosso instituto, inclusive as instituições também envolvidas. Essas informações estão disseminadas também nas redes sociais, né? Então, aqueles que puderem, depois entra na página e dá uma olhada, né? Essas informações. Eu vou chamar a atenção aqui que a gente tem uma aba só dedicada para notícias, né? Então, aqueles que tiverem notícias importantes relacionadas com o tema do nosso instituto, pode mandar para o comitê, pode mandar para o e-mail do instituto, que nós iremos promover a divulgação. Vários grupos têm nos enviado artigos que receberam destaque aí, nós estamos fazendo a divulgação também, né? Aqui a título de exemplo, alguns artigos que foram publicados, que receberam destaque. Então, tem artigos publicados em revistas de alto impacto, tem artigos que foram capa da revista, artigos que foram publicados como sugestão de editor, e etc. Também nós criamos aqui uma aba destinada a patentes, então aqueles grupos que tiverem patentes que queiram fazer a divulgação, podem enviar, nós iremos fazer a divulgação. Bom, essas informações que eu mencionei sobre o perfil acadêmico, elas estão aqui disponibilizadas, né?
Nós iremos, como eu mencionei na apresentação, nós iremos atualizar essas informações também, à medida que as atividades do Instituto aí tem uma progressão. A parte dos eventos também a gente tem uma aba para isso, né? As videoaulas também a gente tem uma aba, e isso aqui está sofrendo alterações constantemente, né? A página está sofrendo alterações constantemente, e eu peço, inclusive, que os nossos colegas aí façam essa divulgação dessa página. Também gostaria de mostrar que a gente tem atuado nas redes sociais, né? Só que o engajamento ainda está pequeno, apesar de ter publicações lá que foram visualizadas por mais de 2.000 pessoas. A gente acredita que esse engajamento pode melhorar, né? A gente conta com o apoio aí dos nossos membros para melhorar esse engajamento. Nossa principal rede social é o Instagram, né? Mas a gente tem publicações também no Facebook, no YouTube, né? E também no Twitter, tá bom? Bom, pessoal, então essa aí foi basicamente as informações mais básicas aí do nosso instituto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer aí que eu teria o prazer de esclarecer. Perfeito, Joaquim. Foi um time aí perfeito aí, viu? A gente tinha reservado aí meia hora para essa apresentação e 1 hora para o Antônio fazer a apresentação dele, né? E quem não tiver, se tiver alguma pergunta rápida, assim, quiser fazer o comentário, mas se não, também pode encaminhar e-mail, né, para o Joaquim, né, Joaquim? Perfeito. Para tirar dúvidas e fazer comentários também. Comentário brevíssimo. Certo. Eu quero congratular todos que estão nessa atividade. Não é fácil você fazer um projeto desse com recursos muito limitados, com um número tão grande de pessoas. E quero dizer, Joaquim, que sua apresentação foi excelente. Aquelas conexões, aquelas bolinhas e tal, aquilo foi feito pela empresa que está ajudando o site? Ou foi Isso, por professor. você mesmo? Quem foi? Não, professor, nós nos reunimos com a pessoa que está nos ajudando, né? Aí explicamos para ela o que nós queríamos e ela nos ajudou a fazer aquelas figuras bonitas lá. Perfeito. Muito bom. Parabéns a todos. Obrigado, professor. Fernando, está aparecendo a minha apresentação? Está sim. De modo correto? Está sim. Não é sobre ressonância nuclear magnética aí, né? Exatamente. Brincadeira. Pronto, Antônio. Então, essa é a primeira apresentação, né, do seminário mais técnico. E aí, aproveitando, até a sugestão de Joaquim, lembrar para vocês que quando receberem o convite, por favor, aceitem, né? Porque o número de pessoas que não fizeram isso e que tiveram que pedir permissão é muito grande, né? E somos muitos, né? E com muitos estudantes também que vão começar a assistir e participar. Então, é fundamental que cada um aceite, né, o convite antes de vir, porque também eu não conheço todos, né, todos os e-mails, às vezes eu só tenho um e-mail, e aí fica difícil para autorizar, né? Então, eu peço a todos essa atenção aí, aqueles que não fizeram, porque uma vez aceitando, você pode entrar direto na sala sem pedir permissão. Então, Antônio, por gentileza, Antônio. Obrigado, Fernando. Bom dia a todo mundo. Eu quero começar fazendo um agradecimento especial ao professor Joaquim Mendes, e sem ele, provavelmente, esse instituto não funcionaria desde o começo, que ele foi o cara que incentivou bastante, e ele faz boa parte da parte burocrática, acompanhando no CNPq, e Joaquim tem feito realmente uma atividade muito boa. Eu já disse a ele que ele vai ser o próximo coordenador por mérito. E eu quero agradecer também aos membros do comitê gestor, que, vez por outras, a gente se reúne, a gente debate, às vezes tem discordâncias, mas é normal que essas discordâncias ocorram, porque não é trivial administrar uma coisa nova, pelo menos para boa parte da gente. Né? Então, a minha apresentação vai ser uma apresentação mais científica, e voltada para os estudantes. Então, eu peço desculpas aos pesquisadores mais experientes por repetir algumas coisas, e a outra desculpa que eu peço é porque praticamente todas as transparências estão em inglês, tem alguma coisa em português, mas não tem jeito, a gente aproveita tudo que a gente tem.
Então, isso aqui vai ser o meu resumo. Eu vou começar fazendo lembrando do que a gente chama de descobertas das espintrônicas antes do GMR, o período GMR e depois o pós-GMR, né, que é assim que as pessoas, mais ou menos, quando fazem uma divisão, elas se dividem dessa maneira, existem outras maneiras, né? Então, vou falar um pouco sobre a dificuldade que tem para transformar a manipulação de spin em aplicação, que esse é o grande motivo para o crescimento dessa área, né? Desenvolver dispositivos. Aí eu vou chamar a atenção de que, ao longo dos anos, apareceram dificuldades para explicar fenômenos de espintrônica, né? Usando simplesmente o conceito de spin, né? E aí a explicação é de que o momento orbital dos elétrons fora do equilíbrio, eles têm um papel importante, e aí nasce uma coisa que chama-se orbitrônica, né? E aí eu botei no item 4 o que eu chamo de spin orbitrônica, é de como os 3 graus de liberdade eles podem ser acoplados, e aí eu vou mostrar resultados experimentais mais desafiadores dos últimos tempos, e, no final, concluir. Então, Fernando, eu vou demorar menos de 1 hora, seguramente. Então, existem 3 experimentos. Se alguém quiser interromper, pode interromper, não tem nenhum problema. Existem 3 experimentos que as pessoas consideram, antes do aparecimento da magnetoresistência gigante. O primeiro experimento é de 1971, de 2 pesquisadores do MIT, em que eles fizeram um experimento de tunelamento entre níquel e alumínio na fase supercondutora. E aí eles viram uma clara manifestação da polarização de spin nessa corrente, que tunela de um lado para o outro, né? Então, eles veem uma manifestação, esse paper é bastante citado. O outro trabalho, que também é considerado antes do GMR, é esse trabalho famoso do francês, Juliet, em que ele vê o tunelamento entre 2 camadas ferromagnéticas, ferro e cobalto, através do germânio, né? E aí ele também em baixa temperatura, né? Então, esse é provavelmente um dos primeiros trabalhos que mostra claramente o tunelamento, olhando para a propriedade de spin, para a propriedade magnética. E tem um outro experimento que é muito famoso, que é muito citado também, que foi feito por Johnson e Silsby, e foi publicado em 1985, portanto, um pouquinho antes do aparecimento da GMR, em que eles têm essa configuração de um... Deixa eu ver se eu acho aqui o... Tem essa configuração, ele tem uma camada, uma fita não magnética, no caso dele é de alumínio, e tem 2 injetores, um injetor e um detetor de permalloy. Então, o que acontece é o seguinte, quando a corrente passa nesse sentido aqui, nessa linha verde, ela se polariza na primeira camada em spin, e você tem uma difusão de spin da esquerda para a direita, e essa difusão de spin eventualmente chega no detetor, né? Então, o experimento foi feito com uma fita de alumínio de 50 micrômetros de espessura, os 2 detetores de permalloy, separados de 17 micrômetros um do outro, né? E eles, aqui mostra que eles medem uma diferença de potencial, que aqui nessa configura está V2, aqui ele chama de víndice D, e o que eles verificam é o seguinte, é que quando as magnetizações dos 2 injetores é paralela, ele mede uma tensão, e aí, quando uma das magnetizações flipa, né, ela muda de direção, existe uma pequena diferença de anisotropia entre os 2 injetores, provavelmente um deles é mais estreito do que o outro, e aí você tem uma mudança brusca na diferença de potencial, e depois, quando o campo aumenta, o campo aplicado aumenta, as 2 magnetizações voltam a ficar paralelo e o sinal aumenta. Então, esse é um dos primeiros, tem gente que chama o transistor de
de Johnson e Silsby, mas é uma demonstração muito clara de que você pode controlar eletricamente um sinal fazendo através de spin, né? Isso foi feito em baixa temperatura, mas depois esse experimento é feito hoje em dia a temperatura ambiente com outros materiais. Tá? Então, isso é o que a gente chama de... antes do aparecimento do GMR. Né? Então, o que a gente chama de a era GMR, eu escolhi 3 experimentos, tradicionalmente aqui, que é o acoplamento de camadas, o aparecimento da magnetoresistência gigante e a oscilação do acoplamento, né? Então, o acoplamento entre camadas, que foi publicado em 86, ele mostra que a magnetização entre 2 camadas, elas se acoplam através de uma camada metálica não magnética, e esse acoplamento, as magnetizações podem ficar paralelas ou antiparalelas, dependendo da natureza e da espessura dessa camada espaçadora não magnética, né? Então, e aí eles verificaram isso, foi um trabalho seminal nessa área, e logo depois tem um trabalho famoso, que tem como primeiro autor um brasileiro, Mário Baibit, do Rio Grande do Sul, em que eles mediram a resistência num pilar, numa multicamada acoplada antiparalelamente, ou seja, as camadas magnéticas vizinhas têm as magnetizações antiparalelas, e aí eles verificam que a resistência muda muito quando você sai do estado paralelo para o antiparalelo. Esse experimento foi feito em baixa temperatura, né, com campos altos. Na época, as pessoas ficaram meio céticas que seria uma curiosidade científica, mas não. Se mostrou depois que transformou numa aplicação muito grande. E a outra descoberta, que pode ser uma consequência da primeira, na verdade, é mostrar que a oscilação desse acoplamento. Então, a magnetização de uma camada vê a magnetização da outra camada através de uma interação, que é chamada de interação RKKY. E aí, por exemplo, quando a camada no caso é ferro, cromo, ferro, a camada de cromo é pequena, os dois ficam paralelos, depois eles ficam paralelos, etc. E esse trabalho foi publicado pelo pessoal da IBM em 1990, né? Então, isso aí realmente apareceu uma nova área, né? E logo em seguida os experimentos de 1988, 90, etc., apareceu o conceito de válvula de spin, que é um dos conceitos mais interessantes que existem. Você controla a passagem da corrente elétrica simplesmente manipulando a magnetização de uma camada, essa amarela, que é chamada camada livre. A camada presa, ela serve para polarizar os spins. Esse conceito foi também do pessoal da IBM. O primeiro autor desse trabalho é o Dieny, é o francês. Eu acho que ele está fazendo um pós-doc na IBM. Mas, e a grande aplicação disso aí é na indústria de gravação magnética. Hoje, a indústria de gravação magnética usa mídia perpendicular, né? A gravação ainda é tradicional, usando o efeito indutivo, mas a leitura é feita usando a cabeça de gravação, que no começo era o GMR tradicional, mas logo depois foi usado o isolamento, a camada isoladora era um isolante, e aí usando o efeito de tunelamento, porque o efeito é muito maior do que o efeito de GMR, e aí é uma história que todos nós já sabemos, isso aí rendeu o prêmio Nobel para os 2 descobridores anteriores do efeito. Então, isso tem toda uma história por trás, e, na verdade, a aplicação mais importante é na cabeça de leitura. Então, a cabeça de leitura é uma estrutura sofisticada, que ela tem uma camada presa por uma interação de troca com material antiferromagnético, e tem a camada livre. Essa camada livre ela é usada para sentir o campo de transição entre os domínios, portanto, a informação ela é gravada na transição entre os domínios, não é nos domínios, é na transição. E aí, isso aqui
essa magnetização da camada livre, ela flipa para cima e para baixo, e aí, como tem uma corrente passando aqui, você mede essencialmente uma mudança na resistência quando você passa por cima de uma transição, certo? Então, hoje em dia, os meios de gravação magnética ainda são muito estudados, mas o grande desafio hoje em gravação magnética é no desenvolvimento da cabeça de leitura, né? E aí é um problema mais tecnológico, não há grandes desafios científicos na gravação convencional. Eu não vou entrar em detalhes, mas hoje, por exemplo, é um problema mais da engenharia do que de física básica ou de ciência básica. E aí, a consequência disso é o aparecimento dessa nova área que chamou-se spintrônica, que foi... Esse é um termo que apareceu em 1996. Rios, eu estou dando um seminário aqui, desculpa. Aproveite. Desculpa, pessoal. O Rios me ligou aqui por alguma razão, eu pedi emprestado aí um cilindro de nitrogênio. Então, voltando aqui. Então, aí essa divisão desses marcos da spintrônica é muito de cada pessoa, mas as pessoas dividem dessa maneira, e o que a gente chama de antes GMR, a parte de GMR inclui válvula de spin, e depois tem uma miríade de fenômenos que apareceram. Eu não vou falar desses fenômenos, eu vou me concentrar apenas em 3 deles, que são importantes para que a gente vai ver mais na frente, né? E são esses 3 fenômenos aí. Então, antes de passar, deixa eu chamar a atenção para uma coisa, as exigências básicas para que você possa aplicar o fenômeno da spintrônica. Uma é que você tem que garantir uma eficiência de manipulação de spin, ou seja, o spin, a transferência de spin de um meio para outro tem que ser eficiente, né? Não pode ser poucos spins. Outra coisa é que o comprimento de difusão dos spins tem que ser grande, suficiente para passar de um meio para o outro, né? E aí, aqui tem uma ilustração do chamado dispositivo de Seals-Johnson, que é também chamado de transistor de Seals-Johnson, que é muito usado como medida de resistência não local, de magnetorresistência não local, né? Só que, antes de passar para frente, eu queria chamar a atenção para os estudantes, que é o seguinte: quando a gente fala de spin do elétron livre, a gente está falando, na verdade, do momento magnético de spin, porque os dois estão acoplados. Então, existe essa palavra spin magnetic moment. Então, você pode imaginar que o elétron livre ele se comporta como um pequeno dipolo magnético. Na verdade, a gente sabe que essa é uma imagem clássica extremamente distorcida, que o elétron, na verdade, não é uma esfera, e nem está girando, né? Mas ela serve para a gente entender de maneira muito simplificada o conceito. Então, o momento de dipolo magnético ele está oposto ao momento angular, por essa relação, né? O fator G, que eu chamei de G0 aqui, no espaço livre, ele é aproximadamente 2. Agora, em sólidos, esse G0 pode variar dramaticamente. Então, em sólidos, é uma das pesquisas nossas atuam, ele pode variar desde valores muito grandes, da ordem de 50 até valores negativos, né? Então, a mensagem para os estudantes é essa: de quando a gente fala de spin eletrônica, a gente está falando de momento magnético do elétron, intrínseco do elétron. É uma grandeza puramente quântica, né? E aí tem uma previsão teórica desse teórico famoso aí, que ele diz que é impossível você fazer a separação de spin em elétrons livres usando o experimento de Stern-Gerlach. O experimento de Stern-Gerlach, eles usam átomos de prata, né, onde você tem um elétron desemparelhado na última camada, e aí não é bem spin livre, não é bem spin elétron livre, né? Só que existe um fenômeno fascinante que foi previsto nos anos 70 e foi descoberto depois experimentalmente, que é o chamado efeito spin-Hall.
né? E aí ele pode ser considerado como um experimento Stern-Gerlach-like, só feito em sólidos. Então, o experimento, o efeito spin-Hall, ele tem uma semelhança com o efeito Hall clássico. No efeito Hall clássico, você aplica um campo, você desvia ao longo de uma corrente elétrica em um meio, e você mede uma diferença de potencial transversal à corrente e ao campo aplicado, né? Esse é um efeito puramente clássico. E o efeito spin-Hall, ele é um efeito mais sofisticado, no qual você tem uma corrente elétrica e ele separa spins transversalmente àquela corrente, né? Então, ele foi proposto, teoricamente, em 1971, ele foi redescoberto em 1999, e em 1999, nesse paper do Hirsch, ele já falava num conceito que é chamado corrente de spin, né, e de uma tensão Hall de spin, que essencialmente seria uma medida proporcional à diferença de populações de spins para cima e para baixo, né? Então, esse experimento foi verificado experimentalmente em 2004, nesse Science. Esse Science foi publicado em dezembro de 2004, e em fevereiro de 2005 foi publicado um Physical Review Letters, né, essencialmente mostrando o mesmo efeito, mas em sistemas diferentes. E em 2006 tem um outro trabalho famoso, medindo a medida elétrica direta, né, também numa Nature, e desses dois autores. Então, aqui tem uma animação muito simples do primeiro experimento, aquele Science de 2004, e isso aí mostra a fita de arseneto de galho. Ela tem uma pequena dopagem, eu não me lembro agora qual é, mas essa fita de arseneto de galho, ela tem uma interação spin muito forte. Portanto, se você passa uma corrente elétrica com spins transversais, os spins são desviados transversalmente, dependendo da orientação de spin. Então, os spins vermelhos que apontam para cima, eles são desviados para a esquerda, os spins azuis que apontam para baixo são desviados para a direita. E esse mapa que está mostrando aqui, ela foi realizado por efeito Kerr magneto-óptico, onde você incide uma luz polarizada e a rotação para a esquerda ou para a direita vai depender se você tem acúmulo de momento magnético para a direita, para cima ou para baixo. Então, o que eles fizeram aqui para obter esse resultado, eles fixaram o feixe de laser nessa região em torno de 35 micrômetros, a medida aqui, e aí, portanto, tem uma rotação alta, microradianos, e aí, quando eles aplicam o campo, eles destroem essa rotação, tanto para um lado quanto para o outro, e aí eles veem os spins apontando para cima, eles vão para o plano, né? Ou, se eles colocarem o feixe de laser na região azul, vocês têm o efeito contrário. A rotação é o efeito contrário. Então, eles fizeram um estudo muito bem feito desse fenômeno, e é um paper bem interessante de ler, porque ele é bem didático, não é difícil de entender para os alunos, não é difícil de entender, e mostra muito claro o efeito, tá bom? Então, aqui tem uma animação que eu peguei do Axel Hoffman, mostrando uma outra maneira de você interpretar esse fenômeno. Imagina que eu tenho um núcleo carregado positivamente e tenho elétrons passando aqui. Esse núcleo, ele cria um campo elétrico, porque ele tem cargas positivas, e o que é que faz? Ele desvia os spins para a esquerda por conta porque os elétrons têm carga negativa. Agora, se você olhar para a carga, para o magnetismo, no sistema de referência do elétron, ele cria um campo efetivo, né, dado por essa expressão, e aí esse campo efetivo, magnético efetivo, ele decai, portanto, tem um gradiente de campo, e aí a gente sabe que quando tem um gradiente de campo, aparece uma força magnética atuando sobre um dipolo magnético. Então, para você, se você tem um dipolo magnético, se você aplicar um
em campo constante, ele roda, né? O torque, mas se você quiser transladar esse momento magnético, você tem que aplicar um gradiente de campo. Então, o que acontece? Os spins para cima, eles desviam para a esquerda, e os spins para baixo desviam para a direita, devido a esse gradiente de campo. Então, essa é uma explicação bem simples do fenômeno, né, mostrando que essa interação do elétron com o núcleo, ela desvia os elétrons, dependendo do estado de spin. Então, esse desvio é como se fosse exatamente o que ocorre no efeito spin-Hall. Então, e aí uma consequência desse fenômeno é exatamente a aplicação dele em memórias. Então, eu vou falar rapidamente de um efeito anterior, que foi proposto em 96, que é o chamado spin transfer torque, no qual você tem um elétron, um feixe de elétrons polarizado incidindo numa região com magnetização fixa. Se você tiver um desvio entre a magnetização e a polarização de spin do feixe incidente, você transfere torque para a magnetização local e você pode mudar a posição da magnetização local. Então, surgiu a ideia de usar esse efeito como para desenvolver bits de memória magnética fixa. Então, você teria uma camada fixa e uma camada livre. Essa camada livre, que representaria por essa seta azul, ela pode mudar para cima e para baixo, portanto, você pode escrever zeros e uns, e você pode ler simplesmente vendo a mudança da resistência. Então, a ideia seria um bit dessa maneira, onde tem um problema aqui, que é a corrente de leitura e a corrente de escrita passa pelo bit, né? Só que surgiu logo depois um outro efeito baseado no efeito spin-Hall, que é o efeito spin-Hall torque. Você passa uma corrente por um meio que tem uma interação spin-Hall forte, e você, pelo efeito spin-Hall que eu falei antes, ele separa spins num sentido no outro, para cima, e você injeta uma corrente de spin no meio de cima, né, que pode ser um meio magnético. Esse efeito spin-Hall, ele pode ocorrer na interface, eu não vou entrar em detalhe nesse efeito, mas é um efeito interessante, e aí você transferiria torque para a magnetização sem passar corrente pelo momento magnético. Então, a ideia de uma memória baseada no efeito spin-Hall é de que a corrente de escrita não passa pelo bit. Então, você passa apenas uma corrente de leitura, e aí você pode diminuir o tamanho do bit e é mais eficiente, né? Então, lá no site do Spintech tem vários tipos de memórias usados. A primeira geração de memória MRAM, usando corrente para escrever e para ler. Você facilita o flip da magnetização com micro-ondas. Você tem diferentes gerações de corrente de memórias MRAM usando spin transfer torque, onde a magnetização é paralela ou perpendicular, ou você tem duas magnetizações livres, né? Mas hoje, nos laboratórios de pesquisa, é mais comum essa memória usando o efeito spin-off torque, onde a corrente de carga, ou a corrente de escrita, desculpa, não passa pelo pilar. Então, hoje, por exemplo, as memórias magnéticas de acesso aleatório, elas já rivalizam em velocidade e tempo de latência com as memórias RAM dinâmicas, só que tem um problema, é que a densidade ainda é pequena, né? Mas as grandes companhias, elas estão já produzindo memórias de acesso aleatório magnéticas, colocando bastante dinheiro. Então, eu vou falar agora de um outro efeito que é interessante, que é o chamado efeito spin-pump, ativado por radiofrequência ou gradiente térmico, né? Só que antes de falar disso aí, eu vou lembrar para vocês uma coisa que, às vezes, a gente tem um equívoco, que é confundir o efeito spin-pump
como sendo a única fonte de perda magnética. Então, aqui eu estou mostrando a equação, dinâmica da magnetização com um termo de perda, né? Então, esse termo de perda tem uma constante, alfa. Essa constante ela tem origens intrínsecas do meio e tem origens extrínsecas. As origens extrínsecas, elas são conhecidas, né? E, a partir dos anos 2000, foi introduzido um novo fenômeno de perda magnética chamado spin pump, que eu vou falar daqui a pouco, né? Só que existe um fenômeno importantíssimo que ocorre nas interfaces, que é o chamado espalhamento de dois magnos. O espalhamento de dois magnos é um espalhamento onde uma onda de spin com K igual a zero, ela se transforma numa onda de spin com K diferente de zero. Então, é um processo que não conserva momento, mas conserva energia, e ele é extremamente eficiente se você tiver rugosidade, se você tiver interface, né? E aí há uma dependência desse termo de perda com a frequência, né? Que no espalhamento dos magnos ela não é linear. Então, muita gente publica o alfa em função da frequência e para algumas poucas frequências e obtém um gráfico que diz que é linear, portanto, não tem efeito dos magnos, mas nesse trabalho do grupo do Barbesch, muito antigo, ele mostra que você tem que medir frequências, um range de frequência muito alto. Uma outra maneira de você detectar, isso foi um trabalho que a gente fez há muitos anos atrás, que nunca nem publicamos, que é o seguinte, é medir a largura de linha num filme simples de permalloy, em função da espessura de permalloy, e você ajusta por uma dependência com 1 sobre T2, ou seja, essa mudança na largura de linha é espalhamento em dois magnos. Agora, quando você põe permalloy e platina, você tem uma composição de dois mecanismos, dois magnos mais spin pump. Então, é preciso ter muito cuidado em dizer que o aumento de largura de linha está associado ao processo de spin pump. E aí o processo de spin pump, deixa eu mostrar para vocês, ele surgiu em 2002, nesse trabalho seminal, em que os autores fizeram a sugestão teórica de que se colocar a magnetização de uma camada magnética para pressionar, surge uma injeção de corrente de spin, né? Isso aqui como eles propuseram aqui, isso essencialmente momento angular por unidade de tempo, portanto, é torque, né? E eles propuseram, se vocês olharem, esse termo que eles propuseram, se você desprezar o efeito imaginário, esse componente imaginário, que ele é exatamente igual ao termo proposto por Gilbert na equação de Landau-Lifshitz-Gilbert. E aí os autores disseram que isso aí aparecia como um dumping adicional, né? E aí, na época, a gente já estudava aqui no Recife esses experimentos de espalhamento de dois magnos. E aí, para mim, estava muito claro de que só a medida de largura de linha não era suficiente para você caracterizar o problema de espalhamento de spin pump. E aí existia um trabalho famoso do Luc Berger, em que ele mostrava de que existia uma possibilidade da dinâmica da magnetização gerar carga magnética, e aí nós publicamos esse trabalho na realidade, esse trabalho foi publicado numa conferência na Flórida, uma conferência MMM, em 2004, na verdade, logo que saiu esse trabalho, a gente começou a investigar esse efeito, e a gente não sabia explicar, mas a explicação foi dada 2 anos depois, por um grupo japonês, em que eles mostraram que essa tensão elétrica medida, ela era um processo inverso do efeito spin Hall. Então, daí a importância do efeito spin pump, né? Então, um resumo é isso. No processo spin Hall, você tem uma geração de corrente de spin devido a uma corrente elétrica, né? Você tem
seja, uma corrente elétrica, uma corrente de carga gera uma corrente de spin, obedecendo essa equação, e o processo inverso é o processo onde você tem uma corrente de spin gerando uma corrente elétrica, que é aquele efeito que a gente descobriu meio por acaso, que a gente não sabia e não entendia na época. Tá bom? Então, explicando o efeito spin pump, o efeito spin pump, se você olhar para essa equação, ele é composto de, né, M vetor de MDT, essa seta em azul aqui, e à medida que a magnetização ela roda, gira, ela tem duas componentes, uma componente AC, dada por essas setas verdes, e uma componente DC, dada por essa seta laranja. Então, quando a magnetização gira, você cria nessa interface uma polarização de spin, né, estática, com essa componente DC. Então, se você colocar um material em contato, você tem uma interface, e aí você tem, portanto, uma corrente de spin entrando aí. Então, essa corrente de spin, ela, na verdade, é um tensor, né? Se você olhar, só que é um tensor que tem um tensor de ordem 2, ele tem 3 elementos, é uma matriz 3x3, e a gente só olha para um dos elementos dessa matriz. Recentemente, há uns 2 anos atrás, é que foi publicado um trabalho que mostra que outros elementos dessa matriz eles podem ser excitados, depende de propriedades do meio vizinho. Então, não vou entrar em detalhes disso aí, mas seria motivo para um outro seminário, que posso falar depois. Então, pessoal, quando a gente tem uma bicamada como essa, e a magnetização ela precessiona, você cria na interface essa, como meio vizinho da precessiona, você cria na interface essa polarização de spins. Então, eu fiz uma animação bem simples aqui, mostrando a situação em que o meio 1 é um isolante e o meio 2 é um metal. Então, como é que, já que o meio 1 é isolante, você não tem elétrons passando do meio 1 para o meio 2, mas você termicamente tem elétrons colidindo com essa interface, e aí você tem uma difusão de elétrons entrando no material 2. Então, você tem um acúmulo de spins. Se os dois materiais forem ferromagnéticos, você tem um fenômeno mais complicado, que além de você ter o flip dos spins térmicos no meio 2, você tem uma difusão de spins do meio 1 para o meio 2, e a gente já estudou isso aqui há algum tempo, mostrando que se o comprimento de difusão, por exemplo, de IEG platina é pequeno, mas o comprimento de difusão de permalloy platina é muito maior, e seguramente é devido a essa diferença de efeitos, né? Esse é um trabalho que a gente está para explorar há algum tempo. Então, e aí, portanto, isso aqui é um resumo do que a gente tem, né, que é chamado efeito spin-Hall, o efeito spin-pump, o efeito spin-Seebeck, que é como se fosse eu vou falar com mais detalhes um pouquinho daqui a pouco sobre o processo de injeção de magnons de um material ferromagnético para um material não magnético por uma aplicação de um gradiente de temperatura. E aí você mede uma diferença de potencial transversal. Pessoal, hoje eu estou muito mais convencido de que esse processo ele é muito mais eficiente do que o processo esse processo de spin-Hall. O efeito spin-Hall. O efeito spin-Hall inverso ele é muito mais eficiente. Ou seja, você tem uma corrente de spins que é... Como é que está o nosso tempo aqui? Tem meia hora ainda, né? Então, e aí por isso é que todos os efeitos que você estuda quando injeta essa corrente de spin por esse processo, eles são são efeitos que aparecem com muita sensibilidade à temperatura ambiente. E o processo é simples de ver, você pode excitar a precessão da magnetização numa estrutura ressonante, como uma cavidade, ou numa estrutura não ressonante, como uma linha de fita, né? E aí, repetindo esse experimento anterior, você consegue medir uma diferença de potencial transversal à corrente de spin, dada por essa equação, com tensões muito altas, né? Então, é normal, na verdade, a gente dividir pela resistência
para dar um valor mais realístico desse efeito. Tá bom? Então, aqui tem uma outra animação bem simplificada do efeito. Ou seja, você injeta a corrente de spin no meio, a corrente de spin ela é composta de um tensor que tem uma direção de propagação e uma direção de polarização, né? Então, você provoca um acúmulo de spins no meio, esse acúmulo de spins se difunde e você gera uma corrente elétrica transversal. Essa corrente elétrica depende do sinal dessa constante aqui, que ela mede a eficiência desse processo, né? Então, por exemplo, se for platino ou paládio é positivo, se for tungstênio, tanto é negativo, né? O processo de injeção por térmica, ele é um processo um pouco mais detalhado, mais delicado, e o professor Sérgio Rezende tem um paper famoso em que ele mostrou a teoria disso aqui, e que você aplica um gradiente térmico, e aí você tem injeção de magno, não são ondas de spin, que vêm do volume do material magnético, eles atravessam a interface e são convertidos em corrente do outro lado, né? Então, você cria uma coisa parecida com o efeito anterior, só que é um processo um pouco diferente, né? E aí, por exemplo, se você tiver o campo magnético aplicado nessa direção, você cria essa polarização de spin aqui, você tem uma tensão medida transicionalmente que corresponde a esse ponto A aqui. Se você diminui o valor da corrente, o acúmulo de spins diminui, portanto, a tensão diminui. Se você inverte o campo, ele muda para cá. Se você inverte o campo totalmente, você tem isso aqui. Então, você tem um ciclo de esterese, uma medida do ciclo de esterese, simplesmente aplicando esse gradiente de temperatura, e o efeito é semelhante ao efeito do spin pump, né? E aí o ciclo de esterese ele inverte se esse ângulo de spin Hall ele varia, tá bom? Então, nós fizemos um esquema para estudar o efeito orbital. Antes de falar de efeito orbital, deixa eu explicar para vocês como é o esquema, que é relativamente simples. Você põe a magnetização, no nosso caso eu estou usando um isolante magnético para oscilar. Essa magnetização, ela injeta uma acumulação de spins no material vizinho. Se esse material vizinho tiver interação spin-órbita forte, ele se acopla com um momento orbital, e aí você tem um efeito que era desprezado até recentemente, que é a difusão do spin e do orbital dentro do material. Essa difusão, ela atravessa, no caso, o material pesado, que é a platina, no caso, e ela chega no material vizinho. Esse material vizinho pode ocorrer um efeito na interface ou pode ocorrer um efeito de volume no outro material. E aí você mede essa diferença de potencial. Então, a pergunta que fica é como é que você diferencia se o efeito é de spin ou não, a gente vai mostrar logo em seguida. E o mesmo efeito você pode também fazer usando a configuração do spin pump, né? Você injeta uma corrente de spin no meio que tem interação spin-órbita, você acopla as duas e você transporta o spin mais o orbital para o outro meio. Então, se no meio seguinte você não tiver interação spin-órbita, então você desacopla os outros dois graus de liberdade, o spin e o orbital, e você injeta spin e orbital separadamente no material vizinho. Então, esse foi um esquema que a gente pensou aqui e que tem funcionado muito bem, né? Então, foi usando esse esquema que nós fizemos um experimento há 2 anos atrás, 3 anos atrás, mostrando o aumento no sinal do spin pump quando você simplesmente coloca uma camada de óxido de cobre muito fina, oxidada naturalmente, no material, numa platina, né? Então, você vê um aumento substancial comparando esse sinal negro com o sinal vermelho, sinal preto com o sinal vermelho. E isso está associado com a geração de corrente orbital na interface cobre-óxido
platina, óxido de cobre, né, que gera uma corrente adicional, como eu vou mostrar mais na frente. Né? O mesmo efeito a gente viu usando o efeito Seebeck, de spin. Né? Então, você vê que a única diferença é isso. O ganho, no caso, aqui é 4,6 vezes, aqui o ganho é menor, mas lembre que os processos são diferentes. Um você injeta spin coerentemente, é um processo extremamente eficiente, o outro você injeta magnums, e o processo é diferente. Então, existe alguma coisa que está faltando na spintrônica, que é exatamente esse momento angular orbital. Só que isso não é uma história nova, é uma história bem longa. Né? Então, antes de falar do efeito orbital, deixa eu fazer uma transparência única com o efeito Rasch-Biodeschit, que é um efeito de superfície. Então, a gente sabe que sempre que você tem uma quebra numa superfície, você tem uma quebra de simetria de translação, esse campo elétrico que surge perpendicular, ele nasce como um campo magnético para os elétrons que estão nessa superfície. A gente já falou disso anteriormente. E se você acopla esse campo magnético efetivo, que é o chamado campo de Rashba, com o momento magnético de spin do elétron, você tem um chamado o Hamiltoniano Rashba, e isso é simples de entender, que quando você acopla esse termo adicional, a banda parabólica, que tem mesma energia para spins contrários, ela se separa em spin, e aí você levanta essa degenerescência, e aparece um efeito muito curioso também, que é o seguinte: os elétrons que estão nessa interface, são chamados elétrons de estados Rashba, eles têm o spin acoplados com um momento, ou seja, com uma velocidade, exatamente por essa equação, e aí você tem dois efeitos curiosos. Um é que você tem um spin splitting das bandas, as bandas se separam em energia, e os elétrons eles ficam travados, o spin dos elétrons nessa superfície ficam travados com a direção de propagação. Esse é um assunto que a gente estudou recentemente na tese do Elias, e eu não vou falar disso, mas... Então, um dos problemas que aconteceu desde o início da spintrônica é que essa separação de spin, por exemplo, ela não era explicada, o spin splitting, ele não era explicado pela teoria de Rashba, ou seja, as previsões teóricas, elas diferem em várias ordens de grandeza da medida. Enquanto, por exemplo, isso aqui é feito em ouro, uma superfície de ouro, usando APS, que é uma medida extremamente precisa, e as teorias dão várias ordens de grandeza menor do que o efeito medido. Né? O outro problema que surge é esse campo Rashba, esse campo que surge na interface, ele não tem nenhuma razão para ele variar com o momento de dipolo, com o número atômico dos materiais. E aí tem esse trabalho teórico famoso, né, que mostra que esse campo na interface ele surge devido a uma textura orbital. Né? E aí, agora, há um problema mais sério, que é o seguinte: o efeito spin-Hall ele não deveria ocorrer em materiais centrosimétricos. Né? Mas todos os materiais que a gente mede efeito spin-Hall, eles são centrosimétricos. Então, se você olhar o molibdênio, eles são materiais centrosimétricos. Então, há algum problema que está faltando aí. Ou seja, o efeito spin-Hall intrínseco, né, não deveria ocorrer em materiais centímetros, deveria ocorrer extrínseco. Né? A outra coisa é que os efeitos de medida de torque devido à interação spin-órbita existem inconsistências muito grandes, como foi mostrado nesse trabalho, né? E aí, na verdade, existe toda uma literatura anterior mostrando que existiam inconsistências. Existe um trabalho teórico, um Science de 2003, mostrando que, na verdade, o efeito orbital ele tem um papel fundamental
em semicondutores, né? Semicondutores, o efeito orbital é forte. Existe um Physical Revelator 2005 também, um grupo de teóricos da pesada, em que eles mostraram que você pode ter o efeito, a separação de spin num silício dopado, simplesmente não é a separação de spin, mas é a separação de momento angular. É a primeira vez que a palavra orbitrônica aparece, né? E tem esse outro trabalho teórico também dos coreanos, mostrando que o efeito orbital, o efeito Hall anômalo, ele é devido, na verdade, a um efeito orbital gigante em metais de transição, né? Então, aparece a palavra orbital, corrente orbital. Então, ou seja, e aí, mais recentemente, tem esse trabalho mostrando que existe algo faltando, né, na área de espintrônica, né? Então surgiu a ideia de você ter um fluxo de momento angular fora do equilíbrio. Essa é uma figura que tem nos trabalhos do grupo coreano, né? Ele mostra um círculo de Fermi com uma distribuição orbital de elétrons, e aí o que ocorre é o seguinte: se você aplicar um campo elétrico, esse disco se desloca, e aí você tem um fenômeno que ocorre que é curioso. Por exemplo, se você olhar para esse orbital aqui, ele tem momentos Kx e Ky. Mas se ele se mover para cá, o Kx é zero. Se o Kx é zero, ele roda, ele gira. Se você olhar para esse momento aqui, que o Kx é zero, quando ele mudar para cá, ele adquire um Kx, ele roda. O efeito contrário ocorre para para essa parte de baixo do espaço de momentos. Então, quando você aplica um campo elétrico, você provoca um acúmulo de momentos angular saindo para fora, né, na parte de cima, e entrando na parte de baixo. Então, esse acúmulo de momento angular, ele eventualmente se transforma numa corrente de momento para um sentido e no outro, que é o chamado efeito Hall orbital, né? E no começo as pessoas imaginavam que era meio, mas poderia ser coisa de teórico, mas não. É razoável que a física do momento orbital e do spin elas sejam muito parecidas, porque ambos são momento orbital, né? Então, se você tiver um meio com interação spin-órbita e você propaga uma corrente de spin orbital, você pode ter a separação entre spin e orbital com o mesmo sinal, ou seja, as correntes orbital e de spin se somam, se essa interação for positiva, ou ela pode se subtrair se essa interação for negativa. Então, esse é um efeito extremamente curioso e que a gente verifica hoje com muita facilidade usando esse esquema que eu mostrei anteriormente. Então, já existem vários trabalhos de revisão. Existe um trabalho de revisão do grupo coreano desse ano, existe esse trabalho de revisão muito interessante de 2 anos atrás, de 3 anos atrás. Né? Então, os primeiros trabalhos experimentais inequívocos desse fenômeno foram do início dos anos 2000. Então, existem 2 trabalhos do mesmo grupo, dos mesmos autores, são esses 2 trabalhos. Um deles é esse primeiro aqui, em que você tem um isolante magnético, é parecido com o IEG, só que em vez de ítrio, você tem túlio, e é exatamente o mesmo esquema aqui do nosso experimento, exatamente, nós fomos motivados por esse trabalho, em que eles passam uma corrente elétrica nessa interface, platina, óxido de cobre, e aí cria uma corrente orbital para baixo, essa corrente orbital se acopla com o spin da platina, e você injeta, portanto, spin dentro desse material, e aí você
você transfere torque eficientemente para o material usando esse conceito. Então, não é agora você tem uma soma da corrente de spin, que seria devido ao efeito spin Hall, mais essa corrente orbital, né? E aí você vê um aumento significativo do torque transferido para o material magnético. E eles, 2 anos depois, eles publicaram um Physical Review Letter também, mostrando que a magnetorresistência do permalloy, ela modifica uma corrente que você está passando na interface, ou seja, você injeta momento angular e de spin no material vizinho, e a resistência vai depender se a magnetização está paralela ou perpendicular a esse momento spin orbital injetado no material vizinho. Então, em resumo, essa é uma figura que aparece em todos os papers, que existe uma família de efeitos Hall, que vai desde o efeito Hall clássico, o efeito Hall anômalo, o efeito spin Hall, o efeito Hall quântico, né, o efeito Hall anômalo, que aqui você tem um campo magnético, aqui você tem magnetização, não precisa de campo, ou você tem o efeito Hall spin, quanto spin Hall anômalos efeito, e aí, portanto, tem esse novo efeito aqui, que é o orbital Hall effect, que tem essa característica. Tá bom? Então, isso aqui é uma animação que eu peguei desse coreano que é pós-doc na Alemanha, e ele mostra, por exemplo, quando você aplica um campo elétrico no meio, você provoca uma corrente orbital que circula perpendicular ao campo elétrico. Então, na visão dele, que ele é um dos teóricos mais importantes dessa área, você tem isso. Então, exatamente esses elétrons amarelos que estão circulando transversalmente à corrente orbital, eles transferem, portanto, esse momento. Né? Então, essa é uma imagem bem simplificada de um efeito, do efeito orbital Hall. Bom, agora, nesses últimos poucos minutos, eu vou falar de resultados que a gente obteve aqui no Recife. O primeiro é esse resultado, usando o mesmo esquema que aquele trabalho de 2020 usou, só que a gente está explorando o efeito inverso. Em vez de passar uma corrente elétrica, a gente está injetando uma corrente orbital, né, spin orbital na interface, e aí o efeito provoca um aumento. Então, esse é um efeito inverso ao efeito explorado em 2020, né? E a gente variou a espessura da platina, e aí há essa saturação do sinal quando você tem óxido de cobre. Por quê? Porque para a espessura de platina muito grande, você não tem correntes de spin chegando na interface platina, óxido de cobre, e, portanto, você não tem um efeito orbital, né? Que é o efeito orbital que ocorre na interface, na verdade. E se você mudar, por exemplo, platina por tungstênio, o efeito é o contrário. Em vez de você ter um aumento, você tem uma diminuição, porque agora você tem o efeito, o spin, ele é inverso ao orbital, e aí é exatamente isso que está ocorrendo. No primeiro caso, você tem a soma das correntes de spin orbital, e no segundo caso, você tem uma subtração. Né? Então, isso é uma demonstração de que as duas correntes agora elas podem ser acopladas e podem se propagar transversal ou não. Um outro trabalho que é mais interessante do que esse é você explorar materiais que não têm interação spin-órbita. Então, por exemplo, o titânio, se você olhar nessa previsão teórica aqui, ele tem uma condutividade orbital muito grande, enquanto que você tem uma condutividade de spin muito baixa, praticamente nula. Então, se você fizer um experimento de injeção de spin de Yeager em titânio, o sinal é praticamente desprezível, né, 0,4 nanoampere, comparado, por exemplo,
de IEG platina, que é 100 vezes maior. Então, o que acontece? O titânio ele é cego para o spin, a corrente de spin. Então, o que a gente fez foi exatamente isso. Usou o mesmo esquema, acopla spin orbital e injeta na camada de titânio. Veja, essa camada de platina ela tem que ser fina o suficiente para você ter uma corrente LS acoplada chegando no titânio. Então, quando ela chega no titânio, o fato dele não ter interação spin-órbita desacopla as duas correntes, e aí agora você tem uma corrente orbital sendo injetada no titânio, e a corrente de spin ela não tem efeito nenhum dentro do titânio. Então, o que a gente vê é exatamente esse efeito aqui, ó. Ou seja, se você tiver IEG platina, você tem um sinal da ordem de 50, que é esse daqui. Se você tiver, botar uma camada de titânio em cima, olha o quanto ele aumenta. Ele aumenta muitas vezes. E é devido exatamente a isso. Você agora é o efeito orbital Hall, que ocorre no volume do titânio. Então, todos esses materiais aqui, titânio, vanádio, cromo, etc., eles estão sendo explorados como materiais que não têm interação spin-órbita, mas podem converter orbital em corrente. Então, o grande desafio dessa área hoje é você injetar orbital puro no material, né? E aí esse material ele pode se acoplar com o spin do vizinho, pode provocar switch da magnetização. Bom, então, a gente fez um estudo completo, variando a espessura do titânio, e aí a gente mostrou que o comprimento de difusão orbital do titânio é grande, né? É da ordem de 3,2 nanômetros. Né? A gente usou um modelo, que foi um modelo fenomenológico criado pelo Banco Gabardella, em que você agora tem a difusão dos dois momentos, né? Eu não vou entrar em detalhe. E uma outra coisa curiosa é que se você comparar agora o efeito de interface em cima do titânio com o efeito de interface em cima da platina, você vai achar mais na frente. Então, um estudo que a gente fez foi ver essa corrente gerada aqui em função da espessura da camada de óxido. Pessoal, uma coisa que eu não disse, passou despercebido, é de que essa camada de óxido ela tem que ser naturalmente oxidada, ela não pode ser depositada por sputtering, por exemplo, um óxido puro. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma camada de óxido de cobre e protegeu com a camada de óxido de magnésio, o efeito não ocorre. Então, é importante que a camada de cobre seja oxidada naturalmente. E esse efeito ele já era conhecido dos teóricos, né? Então, por exemplo, isso aqui mostra a estrutura de bandas do óxido de cobre. Então, por exemplo, quando você, olhando para a condutividade orbital e de spin, e aí quando você oxida, o nível de Fermi se desloca para uma região onde você só tem, essencialmente, condução orbital, e a condutividade de spin ela vai para zero, né? E aí os teóricos já mostraram que tem que ter uma hibridização entre os orbitais D e O do cobre, D e P do cobre e do oxigênio, para você ter esse efeito, né? Então, nós fizemos um estudo muito detalhado com a ajuda dos colegas do LNLS, onde a gente explorou a valência do cobre, do óxido de cobre, em 3 amostras diferentes. Uma ela é depositada reativamente. Quando ela é depositada reativamente, não ocorre, o efeito é desprezível, e aí você tem uma valência única. Quando você tem cobre, o efeito não ocorre também, mas quando você tem cobre depositado, oxidado naturalmente, o efeito ocorre, e aí você tem uma mistura de valências de cobre, Cu, O, Cu2O e cobre metálico.
E o modelo teórico prevê que você tem que ter essa mistura, né? Então, isso comprova que o óxido de cobre ele tem que ser oxidado naturalmente, né? Então, aqui, por exemplo, agora nós colocamos IEG platina, titânio, e em cima nós colocamos uma camada de óxido de cobre em cima do titânio, e aí você tem uma soma de dois efeitos. O efeito que ocorre você tem a corrente orbital que passa pelo titânio, sendo transformada em carga, e você tem o efeito na interface titânio-óxido de cobre, aumentando ainda mais o sinal, né? E aí a gente explorou também outros materiais, como o rutênio. O rutênio é um pouquinho mais complicado, porque o rutênio ele tem interação spin-órbita, e aí você, portanto, aquela corrente LS que é injetada no rutênio, ela não desacopla totalmente, você tem os dois efeitos. Então, é preferível que você estude materiais que não têm interação spin-órbita, né? E um outro material muito curioso é o germânio. O germânio, ele não está aqui nessa tabela, mas existe uma previsão teórica que diz que o germânio tem uma condutividade de spin desprezível e tem uma condutividade orbital negativa, né? Enquanto que o titânio ele tem a condutividade orbital desprezível e a condutividade orbital positiva. Então, por isso é que quando você põe o titânio em cima da platina, ele se soma, mas se você colocar o germânio, ele se subtrai. Então, foi isso que nós mostramos, de que quando está aqui, o IEG germânio, ele tem praticamente um sinal muito pequeno, comparado com o IEG platina, e é comparável ao IEG titânio, portanto, mostrando que esse trabalho teórico é coerente. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, se nós olharmos para o sinal de spin pump de IEG platina, ele dá esse valor de 600. Se você olhar para IEG platina titânio, ele aumenta devido ao efeito orbital. Se soma, né? Está vendo aqui ele tem uma quantidade orbital positiva. Se você olhar para IEG platina germânia, ele diminui. E ele diminui por conta do efeito orbital inverso. Então, agora você tem no germânio, você tem a corrente orbital contrária, e aí, portanto, o que você tem é a subtração desse sinal por esse, você tem um sinal negativo do germânio, e a gente estudou esse sinal. Acabei, Fernando. Essa é a outra transparência, e aí a gente estudou a diminuição desse sinal devido ao germânio, né? A gente viu que o efeito é contrário se, em vez de platina, você usar tungstênio, né? Então, as conclusões são... Tinha outras coisas para mostrar, mas eu preferi não mostrar, e era uma revisão mais para os estudantes, né? Então, primeiro é o seguinte, é de que, claramente, a espintrônica estava faltando alguma coisa, e essa alguma coisa é o grau de liberdade orbital que tem que ser levado em consideração. Esse grau de liberdade do orbital ele pode se acoplar com o grau dele, com o spin, e aí você gera a carga com mais eficiência ou menos eficiência, né? Você tem um efeito na interface, né, que é o efeito orbital, Rashba orbital, ou no volume, que é o efeito Hall orbital, né? E aí, dessa maneira, você agora tem um acoplamento entre os 3 graus de liberdade. Uma das coisas que é realmente curiosa é de que o efeito na interface ele tem que ser feito com... O metal tem que ser oxidado naturalmente, né? A gente mostrou isso, né? O germânio tem um orbital Hall negativo, né? E aí eu quero agradecer aos meus estudantes, aos meus colegas colaboradores, né? Então, os estudantes, o Eduardo, Jefferson, Elias, Hudson e João Gustavo, que é pós-doc. O Elias já não está mais em Recife, eu acho que ele está na plateia, mas já não está mais em Recife. E tem os estudantes que estão começando agora, que é o Andrei e o Felipe. E os meus colaboradores de longa data, são os professores Eduardo, Fernando, Gilvânia, que está indo para os Estados Unidos agora,
Joaquim Rafael, lá de Viçosa, Roberto Lázaro, que é da PUC, e o professor Sérgio, que é da UFPR. Então, Fernando, eu gastei exatamente uma hora, eu pensava em gastar menos, mas encerrou, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito bom, Antônio. Boa, foi uma lecture aí sobre o Porque assunto. foi mais uma lecture mesmo para os estudantes, muito... essa era a intenção. Claro que tem muitos outros resultados que eu não falei, mas, por exemplo, tem algumas coisas que ocorrem. Tem algumas coisas que ocorrem aqui, por exemplo, é de que hoje as pessoas estão explorando. Eu usei, por exemplo, a injeção de IEG, mas você pode usar, por exemplo, um material ferromagnético que tem interação espiota, tipo níquel, e aí você injeta as duas coisas, você injeta orbital e spin. Só que o níquel é um material complicado de trabalhar, porque ele tem a interação espiota é muito forte, e você tem um alargamento muito grande da linha. Mas você tem outros materiais que são interessantes, né? O permalloy não é bom, porque o permalloy ele tem interação espióptica fraca, então ele fica meio misturado. Assim. Então, para você estudar o fenômeno do ponto de vista básico, o IEG ainda é um material mais adequado. Bom, estou aberto a perguntas. Antes de começar a pergunta, aí o Luiz Sampaio já levantou a mão, vamos agradecer aí o Antônio aí pela... Obrigado. Antônio, Oi. Antes de passar para o Luiz Sampaio, como um dos objetivos desse seminário também é estreitar mais a cooperação dentro da rede, você citou o LNS, Laboratório Nacional de Psicotrônica, né, que foi usado para fazer, né, estudar ali. Fora isso, né, que outro... Tem o pessoal de Viçosa. O pessoal de Viçosa está bastante atuando. E há ainda oportunidade para aumentar? Claro que há. Então, essa é a intenção. A ideia é que ela ainda é meio confusa. Se as pessoas que trabalham com eletrônica, agora na ICM, por exemplo, na minha apresentação, as pessoas ficavam ainda com uma certa dúvida, né? Então, essa dúvida ela foi removida no último dia por uma plenária de um coreano, que é o cara teórico e aí as pessoas saíram realmente convincentes de que esse efeito é robusto e de que já tem grupos usando a injeção orbital para fazer switch da magnetização. Então, no início, eu até duvidava um pouco se tudo que a gente via não era spin, mas agora eu estou bem convencido de que o efeito orbital realmente existe e é importantíssimo. Muito bom. Tá bom, obrigado, Fernando. Luiz Sampaio, por gentileza, que levantou a mão aí. Olá, Antônio, tudo bem? Você está me ouvindo? Estou, sim. Olá, bom, parabéns, foi muito boa a sua apresentação, muito clara, a gente tem a impressão que entendeu tudo, eletrônica, mas, bom, eu tenho várias questões e aí, rapidamente, vou só perguntar pouca coisa. Ô, Luiz, deixa eu interromper rapidinho. Eu pedi o Sérgio para desligar o microfone, tá tendo um chiado aí. Estou ouvindo também. Ô, Sérgio, tem como desligar o microfone? Pode desligar, vou agora. Agora Isso, sim. Apareceu. Antônio, voltando um pouco para esses últimos experimentos, onde tem titânio, mais lá para o final, eu acho que era 36 também. Aqui em cima. Aqui. Daí, bom, tem dois detalhes, né? Um é que, contrário ao que a gente está acostumado a ver... Aqui... pode ser esse. Titânio, sim, vai lá. Não importa, vamos deixar aí. Aqui, ó. Por exemplo, eu vou olhar esse quadrinho à esquerda embaixo. Certo. A gente está acostumado a ver a medida, né, expressa em termos de voltagem, né, uma voltagem Hall, mas você bota em função da corrente, né, quer dizer, explicita a corrente. Nesse caso aí está em nanoampere. Bom, o segundo detalhe é que não fica claro, né, se é um efeito interfacial, né, no titânio, ou se ele é volumétrico, porque quando você coloca óxido de cobre sobre o titânio, você tem ainda um aumento adicional, né, do sinal.
se eu estou certo. Primeiro Então, é o seguinte... só para complementar, então, como é que é o processo de conversão, né, em corrente ou voltagem, né? Ok, vai lá. Na verdade, a gente simplesmente divide a tensão medida pela resistência entre os eletrodos. Sabe por quê? Se a resistência for muito grande, você obtém um sinal de tensão muito alto. Então, existe uma science do grupo de Cornell mostrando que o tungstênio tem um efeito Hall, um efeito spin Hall gigante, simplesmente porque o tungstênio ele tem uma resistividade muito alta na fase beta. Mas se você divide ele pela resistência, ele dá normal igual a platina, ou dá até menor que a platina. Então, hoje as pessoas estão muito mais convencidas de que a corrente ela dá uma informação mais precisa do processo de conversão, porque vai depender da resistência elétrica, e a resistência elétrica ela depende do espalhamento eletrônico mesmo, né, do material e tal. A sua outra pergunta foi por que é que... Qual é o efeito, né? Ele é interfacial ou é volumétrico no titânio? Aqui, nesse caso aqui, ele é volumétrico no titânio, né? Ou seja, para você ter o efeito orbital na interface, pode ser que tenha uma contribuição, mas não há nenhuma previsão teórica mostrando que nessa interface entre os dois metais teria. Mas por que o orbital no titânio é espalhado só para um lado e, portanto, vai dar uma diferença potencial? Tá bom. O titânio, se você olhar para esse gráfico aqui de baixo, por exemplo, o titânio ele tem uma condutividade orbital da ordem de 4.500, mas a condutividade de spin é zero. Isso significa que se você injetar spin e orbital no titânio, os dois estão desacoplados. Por quê? Porque a interação spin-órbita no titânio é desprezível. Você vai ter o efeito de conversão de orbital em titânio devido a o que eles chamam de uma textura orbital no titânio, né? E aí o spin você não tem, porque ele é cego ao spin. A gente aprendeu, né, que no efeito Hall de spin, né, você tem o espalhamento que é assimétrico por causa da interação spin-órbita. Aqui você não tem interação spin-órbita e, mesmo assim, tem um espalhamento assimétrico. Aí o que faz espalhar é o que ele chama de uma textura orbital. Eu esqueci de falar isso aí, que é um mecanismo um pouco mais delicado, mas tem toda uma teoria mostrando que se você injetar uma polarização orbital no material que tem essa textura orbital, ele provoca um deslocamento para a direita ou para a esquerda, vai depender dessa condutividade orbital aqui. Então, por exemplo, se você, aqui no nosso caso, se você pegar a prata que está aqui do lado, tá vendo? O último, a conversão é contrária à do titânio, assim como o germânio. Germânio não está aqui, mas germânio é o contrário. Então, eu confesso para você, Luiz, que eu ainda não entendo direito como é o processo de conversão de corrente orbital em corrente de carga, ou seja, porque você tem elétrons, um orbital sendo injetado, e ele se deslocam. A física é muito parecida com a do spin orbit, do spin, só que ela não precisa da interação spin-órbita, mas você precisa de uma textura orbital no titânio. Aquele trabalho de revisão, eles citam isso aí muito bem, esse processo de conversão. Mas, Luiz, o que está ocorrendo aqui é um processo no volume do titânio. Lembre que quando essa corrente acoplada ela entra no titânio, ela desacopla, porque você não tem interação spin-órbita. Você agora tem dois canais se propagando lá para dentro.
né? E aí, o que acontece se você botar, como eu mostrei, se você botar o... Eu não está aqui. Se você botar o óxido de cobre em cima. Então, você tem, na verdade, orbital subindo até chegar na interface óxido de cobre titânio, e aí você tem um outro efeito, que é o efeito bidimensional. Ok. O processo ainda é um pouco... Esse processo de conversão orbital em carga é um processo ainda, para mim, pelo menos, é um pouco ainda delicado, mas existe previsão, isso é muito bem explicado pelos teóricos que trabalham com estrutura eletrônica. Ok. Bom, eu teria inúmeras perguntas ainda, uma tarde Me inteira. manda por e-mail, se for o caso. Vou deixar o pessoal perguntar. Se não tiver mais ninguém, tiver tempo, eu pergunto mais. Tá Valeu, bom. obrigado. Tá sem áudio, Fernando. Joaquim, por favor. Antônio, eu vou fazer uma pergunta provocativa, provocadora. Professor, por que o efeito Hall orbital ele foi negligenciado, né? No início dos estudos, lá nos anos 2000, a gente só falava do efeito Hall de spin, né? Por que esse efeito foi negligenciado? Parte da coisa eu acho que deve estar relacionada realmente às pessoas não entenderem o efeito naquela ocasião, né? Até hoje não é muito bem entendido, mas você acha que havia algum outro motivo? Então, a causa principal, Joaquim, é porque nos livros textos de estado sólido, a gente sempre diz que o momento orbital ele é suprimido nos sólidos. Ele é suprimido em equilíbrio, mas fora do equilíbrio ele não é suprimido, ele não é quântico, que é a palavra em inglês, né? Então, as pessoas nunca se preocuparam com o orbital, porque, não, o orbital ele é devido ao campo cristalino, ele não se manifesta, e aí né? Só que esse grupo teórico da Coreia, eles mostraram que não, fora do equilíbrio você tem orbital funcionando. O orbital não é suprimido. Eu acho que essa é a principal razão por que o orbital sempre foi desprezado. Porque o magnetismo orbital ele é fundamental para explicar a anisotropia em sólidos, né? A interação espióptica, por exemplo, ela é explicada assim. Mas, desculpe, existe todo um magnetismo de momento orbital que é estudado em magnetismo, anisotropia, não, interação espióptica. Então, Joaquim, em resumo é o seguinte, eu acho que eles desprezavam por isso, porque o momento orbital ele sempre foi considerado suprimido no sólido. Se você pegar o livro do Kittel, ele diz isso, né? Só que ele é suprimido em equilíbrio. Fora do equilíbrio, ele não é suprimido. Perfeito. Eu acho que essa é a única explicação que tem. Mas, como você tem momento angular de spin orbital, a física é muito parecida, né? Uma grande vantagem do orbital é de que você agora pode trabalhar com os materiais que não têm interação spin-órbita. Então, por exemplo, lá na ICM teve um grupo americano mostrou já o flip da magnetização usando a injeção de orbital no níquel. Porque o níquel tem interação spin-órbita. Então, se você injeta a orbital nele, ele se acopla com a magnetização, ele faz o flip com muito mais precisão, com corrente menor do que, por exemplo, se você injetar só spin. Perfeito. Por exemplo, eu lembro que no aeroporto, quando eu estava vindo, eu encontrei o Axel Hoffman. Aí ele disse, eu agora me convenci de que esse efeito é real, com a palestra do Yong Woo Lee, que é o coreano, que é o pai da ideia desse negócio teórico. Uma pergunta do Sampaio aí, ó. Bom, se ninguém mais vai perguntar, a última pergunta. Antônio, até pouquinho tempo atrás, a gente, né, quando considerava o spin pumping, o material ferromagnético era simplesmente material ferromagnético, né? Agora, né, por exemplo, aí, esse mesmo slide, né, que você estava mostrando, o IEG
ele injeta o quê, né? Ou o níquel, ele Ele injeta o quê? só spin. Pois Ele é. injeta spin. Pois é, agora E ele só injeta spin. a versão mais recente é de que o spin pumping, agora você tem que levar em conta, no material ferromagnético, o que ele está injetando, é isso? Depende do material. Se você fizer spin pump com níquel, por exemplo, você injeta spin orbital. Permalloy, você injeta spin orbital, mas a maior parte é spin. Porque a interação espinhal do permalloy é pequena. Hein? O IEG também é só spin. Níquel? O IEG. O IEG é só spin, porque a interação espinhóptica do IEG é praticamente zero. Então, você injeta só spin. A grande vantagem do IEG é que ele é isolante, né? Então, você tem todas as vantagens do material ser isolante. Ok. Então, Sampaio, realmente vai depender do injetor. E, claro, vai depender do detetor também. Então, por exemplo, se você usar um material leve, por exemplo, se você usar um material leve como esses light materials aqui, tipo, deixa eu ver aqui, por exemplo, paládio, por exemplo, ele tem uma condutividade orbital grande, negativa, mas ele também tem uma condutividade de spin positiva. Então, o paládio é um desafio, porque os dois, se você injetar orbital mais spin, você tem um sinal muito pequeno. Agora, se você injetar só spin, você tem um sinal grande. Então, por exemplo, se você usar paládio e o injetor for níquel, por exemplo, o sinal é bem pequenininho, o sinal de conversão. Agora, se você usar IEG, é grande. Então, tem uma nova física que apareceu nesse negócio, que a gente agora é que está entendendo um pouco mais, as pessoas estão entendendo um pouco mais, né? Ô, Antônio, pegando o pombo, pegando um carona aí na pergunta do Sampaio, no caso do paládio, por exemplo, o sinal que você detecta, digamos que seja IEG e paládio, o sinal que você detecta, se ele for positivo ou negativo, te dá a informação de qual mecanismo está predominando, né? Se for IEG, por exemplo, aí é feito spin, é feito spin Hall. Agora, se você injetar um outro material, tipo níquel, olha o níquel aqui, olha, pessoal. O níquel está aqui, ele tem uma condutividade orbital grande e tem uma condutividade de spin grande aqui também. Então, condutividade de spin significa que você injeta orbital e spin simultaneamente no níquel. O ferro, por exemplo, ele tem uma condutividade orbital grande aqui e tem uma condutividade de spin razoável, agora ambos com o mesmo sinal. Então, o ferro, por exemplo, é um material que é preciso ter cuidado. Se você injetar spin mais orbital no ferro, o sinal vai dar grande, porque você tem as duas correntes somadas. Então, entendeu? Beleza. O cobre é curioso, por exemplo, cobre, prata e ouro, eles praticamente, por exemplo, se você olhar para o ouro, não, o ouro tem uma interação espinhota, tem uma condutividade espinhal, mas se você olhar o cobre e a prata, eles praticamente não convertem em spin, eles só convertem em orbital. Então, muito do que foi estudado com prata e algum sinal de cobre, ele vem, na verdade, do orbital. Essas coisas ainda estão meio sendo corrigidas, não diria corrigida, mas estão sendo mais esclarecidas agora. Então, a mensagem que eu realmente digo é o seguinte, se você olhar só para o dumping, só para o amortecimento da magnetização, é preciso ter muito cuidado, porque só o dumping não dá informação sobre o processo de perda da magnetização. Você tem que olhar para esse processo de conversão de corrente spin orbital em carga. Aí ele dá uma informação mais precisa.
Beleza. Pronto, pessoal, acho que estamos na hora aí, né? Já várias pessoas saíram, né? Mas primeiro agradecer de novo, Antônio, aí, e o Joaquim por essa iniciativa aí. Sérgio, quer falar alguma Fernando, coisa? uma coisinha rápida. Claro. Era para ter falado depois que o Joaquim falou, mas eu esqueci. Vocês disseram, o Joaquim disse que vamos ter um desse a cada mês, não é? A minha sugestão é que seja na primeira semana de cada mês, como está sendo este, que assim as pessoas se organizam, em vez de ficar... Já bota no seu calendário, primeira terça-feira de cada mês, a gente teria esse seminário. A ideia é boa, Sérgio. Perfeito. Ô, professor... Parabéns, Sérgio. Antônio, muito bom, valeu. Obrigado, Sérgio. Ô, Sérgio, uma coisa que nós pretendemos fazer era revezar entre terça e quinta, porque algumas pessoas têm atribuições específicas, talvez um dos dias da semana, aí faria com que as pessoas pudessem participar, pelo menos ocasionalmente, em um dos seminários. Perfeito. Nós vamos fixar a semana, primeira semana. Perfeito. Fechou. Pronto, e agora eu vou ficar aguardando aí de voluntários, né, que queiram apresentar já o próximo, senão eu vou começar a fazer consultas aí. Bom, eu vou desligar aqui a gravação. Obrigado, Fernando. Obrigado a você. Tchau. Tchau, tchau. Então, esse demorou um pouco mais.